Olá, meus irmãos, boa noite. Estou vendo aqui que já temos um grupo de irmãos aqui reunidos para adorarmos o nosso Deus, apresentarmos os nossos pedidos. Então, meu boa noite aqui. Já percebi que muitos irmãos entraram dando boa noite. Até mesmo o irmão Estevão, está dando boa noite aqui a todos. Então, nós queremos aqui iniciar a nossa reunião de oração com uma oração, pedindo as bênçãos do Senhor para este momento, que Ele venha nos abençoar nesse tempo, que Ele receba também o nosso louvor, a nossa adoração, e nós devemos adorar ao Senhor em todo o tempo, render graças porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então, vamos orar, vamos nos unir em oração. Ore onde você se encontre também, por esse tempo precioso, por aqueles irmãos que já estão aqui conosco e aqueles que ao longo aqui desta live vão entrar para participar conosco desse tempo de adoração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti por esta noite, mais uma ocasião que estamos reunidos online para render graças a Ti, para agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, por esse momento também precioso, ó Pai, por esta maneira como o Senhor tem proporcionado para o Teu povo se reunir, mesmo em um período de quarentena. Eu quero rogar, ó Pai, a Tua graça sobre cada vida, a vida desses irmãos, visitantes que estão aqui nos acompanhando nesta live, que este momento possamos realmente sentir a Tua presença e realmente, ó Pai, aqueles que estão aflitos, ansiosos, lançar sobre Ti toda a ansiedade, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós. Então rogamos a Tua graça, de maneira especial nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Então, iniciamos com uma palavra de oração, louvando a Deus por esse tempo, rogando a graça dEle para que venha nos abençoar neste momento. E eu quero já iniciar aqui um primeiro bloco de oração aqui, apresentando ao nosso Deus as necessidades que têm nos chegado aqui através de pedidos, Eu vou por aqueles pedidos mais recentes que me chegou, E hoje não, na verdade de madrugada, o irmão Luiz Walter foi para o hospital, o filho levou, ele está internado, fez exames, está aguardando resultados. Então nós vamos lembrar em oração nosso irmão Luiz Walter, e ele tem diabetes, tem outras situações que complicam quando baixa a imunidade. Então vamos orar para que comece a surtir efeito o tratamento que ele já deu início. E lembrar a irmã Salustiana, falava com ela hoje, graças a Deus ela está melhorzinha de toda aquela situação que ela enfrentou, Então ela compartilhava esse pedido também. Vamos orar pela saúde do irmão Luiz Walter, pela irmã Salustiana também, que Deus abençoe a vida desta irmã. Já quero aproveitar e orar pelos idosos da igreja, lembrar a irmã Cida, a irmã Arlete, irmão Manuel Soares, João Alves, Floresvaldo Bom Jardim, os nossos diáconos vitalícios, lembrar irmã Floresmar, lembrar cada idoso da nossa igreja que possa se sentir amparado pelo Senhor principalmente. E já vou acrescentar aqui o pedido da irmã Cícera, que entrou aqui, pede oração por ela. A irmã Cícera está com dor de cabeça, a irmã tem alguma situação também de labirintite, Então vamos orar pela saúde da irmã Cícera também. Vamos orar neste momento, e como eu tenho dito, à medida que nós compartilhamos, talvez você sinta-se despertado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, a orar por uma dessas pessoas ao longo da semana. Anote o pedido, enquanto eu estou orando, você pode orar também aí, e também dizer o amém, concordando com os pedidos que estamos colocando diante do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos mais uma vez diante de Ti, ó Pai, agradecidos pelo Teu Espírito, agradecidos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem nos sustentado a cada dia. E nessa circunstância tão difícil que estamos enfrentando, o Senhor é o nosso grande consolador. Eu oro neste momento pela vida do irmão Luiz Walter,
que está hospitalizado, pelo tratamento, pelos exames que estão sendo realizados. Dê sabedoria, ó Pai, aos médicos no cuidado do teu servo, e que tenhamos, ó Pai, a alegria de ter boas notícias a respeito do irmão Luiz Walter. Ampare a ele, dê-lhe a paciência necessária e a confiança em Ti. E da mesma maneira, oramos pela irmã Salustiana, a saúde dela, essa expectativa em casa, de ter as notícias positivas. E eu oro também, ó Pai, pelos irmãos idosos da nossa igreja. Apresento a Ti a vida, Senhor, do irmão Manuel Soares, irmão Florisvaldo, irmão João Alves. Continue, Pai, sustentando, amparando esses Teus servos, dando ânimo, ó Pai, neste momento tão difícil, como para a irmã Cida, irmã Arlete, e tantos outros irmãos que nós temos, ó Pai, em nossa igreja, que estão nesse quadro dos idosos necessitados, principalmente, ó Pai, do amparo que vem do Senhor. Use a Tua igreja para ampará-lo, para sustentá-los, ó Pai, com a Tua mão poderosa. Eu oro também, ó Pai, neste momento, pelo pedido da irmã Cícera, pela dor de cabeça que ela tem sentido, pela saúde. Coloque a Tua mão saradora sobre a vida da Tua serva. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, deixe-me olhar se há mais algum pedido. O irmão Estevão pede oração pela cidade, né? Ele está na Bahia, após a primeira morte da Covid aqui na cidade. Só pode circular os moradores da cidade. Então, ele pede oração, né, por essa situação. Vamos lembrar, é difícil, as vidas ficam limitadas pela circunstância, né? Irmã Cida está aqui, mande o nosso abraço ao pastor Ercílio. Quero orar pela vida do pastor Ercílio também, pela saúde dele, pela família, né, irmã Cida, pelo pastor Vanderlei também, que Deus continue aí abençoando a sua recuperação, né? Deixa eu ver se tem mais um pedidinho aqui que eu tenha passado para trás. Não. Né? Então quero lembrar em oração também ainda meu pai, continue orando por ele. Né? Devo levá-lo a um neurologista amanhã, uma consulta, fechando alguns diagnósticos. Vamos orar também, aproveitar esse momento aqui e orar pelos profissionais da área da saúde, tanto os nossos irmãos que trabalham em hospitais, irmão Isaac, irmão Rafael, Camelo, irmã Andressa, José Adilson, e lembrar dos demais profissionais, que Deus dê aí a saúde mental também, a segurança, a sabedoria para o tratamento e para o trabalho, né? Que Deus esteja aí protegendo a vida de nossos irmãos de maneira poderosa, né? Também o irmão Estevam está lembrando aqui de orarmos aqui pela família, né? A irmã do Carmo, esta semana perdeu também a sua mãe, partiu para a eternidade, que residia na Bahia, então a irmã não conseguiu fazer a viagem. Então vamos orar pelo conforto da irmã do Carmo, pela partida da sua mãe, que Deus deu conforto a ela, e todos os parentes, as netas, né? E netos, a irmã Arlete, a Aline, a Anne, que Deus esteja aí confortando e consolando os corações. E já vamos orar também aí pela saúde da irmã do Carmo, pelo esposo, que Deus esteja aí abençoando neste momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos colocar diante do Senhor esses pedidos compartilhados. Estamos compartilhando com o Senhor e apresentando diante de Ti, pois sabemos que o nosso socorro vem de Ti. E nós confiamos no Teu nome, nós confiamos no Teu poder. Eu quero orar, ó Pai, neste momento, pedindo que o Senhor dê o seu conforto à irmã do Carmo, às suas filhas e filhos, aos parentes, ó Pai, pela perda do ente querido. Conforte o coração da irmã Arlete, da Aline, da Anne. Sustente, ó Pai, nesse tempo tão difícil, que possam realmente sentir o consolo que vem do Senhor e dos altos céus. Oro pela saúde da irmã do Carmo, do seu esposo. Coloque a Tua mão saradora e poderosa sobre esta vida. Oro também, ó Pai, pelo irmão Estevão, continue abençoando a vida dele, as coisas que ele tem a resolver por lá, na Bahia, e o proteja e o traga debaixo da Tua santa
e bendita proteção. Queremos orar também, neste momento, pelo pedido que ele apresenta, pela cidade, pela situação que estão enfrentando mediante a Covid, que o Senhor, ó Pai, dê a paciência, livre da ansiedade, a vida dos teus servos, dos teus filhos que se encontram ali. Oro também pela vida do pastor Ercílio, abençoe a vida dele, ó Pai, a sua saúde, irmã Cida, no cuidado do pastor, que continue sustentando, Pai, a tua serva, e oro também pela vida do pastor Vanderlei, esposa, continue abençoando, dando, Senhor, a plena recuperação. Nós oramos confiantes no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, seguir em oração, meus irmãos, é muito importante termos este tempo aqui, né? Nós precisamos realmente estarmos unidos, aproveitar a cada momento, quando nós temos aqui a oportunidade de orar, de compartilhar, mesmo online, isso é uma motivação para cada um de nós e vai nos lembrando aí de situações, de necessitados, e vamos descobrindo a maneira como podemos ser bênção da vida de outros irmãos, né? Eu orei aqui pelos irmãos da área da saúde e citei, né? Claro que colocamos todos os irmãos, mas a irmã Laís também, a nossa irmã em Cristo, também trabalha em hospital, que Deus continue aí protegendo e sustentando a cada dia. Vamos continuar orando pelos familiares da irmã Suzana, a questão da saúde. Vamos lembrar em oração também o pai do irmão Everton, o seu tratamento, que Deus continue abençoando, né? Houve aí uma melhora, que Deus continue abençoando nesse tratamento. Quero lembrar em oração agora também a obra missionária e lembrar aí o pedido, o desafio lançado pela equipe de missões, pela irmã Idália. Você que pegou o nome de um missionário para orar por ele, para fazer um contato, faça isso, né? Principalmente nesta época aqui vai ser uma grande bênção, né? Ligar, mandar um e-mail, uma mensagem para o WhatsApp, orar. Então faça isso e vamos lembrar em oração os missionários, tanto aqueles que fazem parte do quadro missionário, como aqueles que não, né? Que Deus possa estar aí sustentando. Aproveito para orar pelos missionários e também orar pelos seminaristas, pelos professores. Aqui no IBM nós começamos na semana passada as aulas online, né? Então os alunos voltaram e é uma situação diferenciada. Que Deus abençoe e continue motivando esses alunos, tanto aqueles que vão trabalhar em suas igrejas, como aqueles que têm um chamado ou terão esse chamado confirmado. Que Deus venha abençoar a vida desses irmãos. Amém? Então eu quero apresentar esses pedidos agora, né? E volto a dizer aí, vão anotando os pedidos e continuem em oração, né? A irmã Idália está pedindo oração pela irmã Cremilda. A irmã Cremilda é irmã dela, irmã duas vezes. Então, a irmã Cremilda e o cunhado dela, que é o irmão Fortunato, esposo dela. Também já está na casa, passou dos 80, se não me engano, deve estar nos 88 por aí, hein? Ele é um diácono vitalício da Igreja Batista do Brooklyn. Irmã Cremilda é membro na nossa igreja. Então vamos lembrar em oração a vida dela. Já oramos pelos idosos, mas vamos orar mais especificamente pela vida desses irmãos. Mais uma vez, vamos nos unir em oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez, louvamos a Ti por esse momento tão maravilhoso, que é saber que estamos aqui, ó Pai, apresentando os nossos pedidos em oração, conversando com o Senhor, e sabemos que Tu és um Deus tão grande, tão maravilhoso, santo, e nós não somos dignos de estarmos na Tua presença. Mas o que nos permite estar em Tua presença é o precioso sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Eu oro agora, ó Pai, apresentando a Ti a vida do irmão Fortunato, da irmã Cremilda. Abençoe a vida deste casal, Senhor, que são idosos, estão ali sozinhos, como tantos idosos
sentindo-se talvez muito sozinhos, isolados, que possam, Pai, sentir a Tua presença ali, amparando, cuidando, sustentando, e que o Senhor coloque a Tua mão poderosa, saradora sobre estas vidas. Eu oro pela vida da irmã Laís também, uma profissional da área da saúde. Abençoe a vida dela, protegendo, cuidando e abençoando, Pai, a família dela. Queremos orar pela obra missionária, Senhor. Os missionários que estão trabalhando, aqueles que estão afastados do campo missionário, devido a esta circunstância, esse momento que estamos vivendo. Pai, abençoe a vida dos teus servos, que estando longe do campo possam ter o devido crescimento espiritual, orar, interceder e perceber a maneira como o Senhor quer usá-los neste momento. Oro pela tua igreja, que permaneça enviando, Pai, o sustento a esses missionários, o sustento material e o sustento espiritual, sustentando a vida dos teus servos através da oração. Eu oro também, Senhor, pelos seminaristas, não apenas de IBM, mas outros seminários espalhados, ó Pai, que o Senhor continue usando a vida daqueles que lecionam e daqueles que estão aprendendo para melhor servi-lo na tua obra. Que estejam atentos ao teu chamado. Sabemos que o Senhor tem escolhido alguns para um trabalho de tempo integral e outros para trabalhos e ser bênção na igreja local. Senhor, abençoe a vida desses teus servos. Nós oramos, Pai, agradecidos e confiantes no teu nome. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui orando. Deixa eu me ver se entrou algum pedido. Há mais algum pedido? Basta compartilhar aqui, nós vamos lembrar em nossas orações. Vamos orar pela nossa igreja, de maneira especial. Eu ontem compartilhei com alguns irmãos de alguns grupos, algo referente, muitos irmãos estão questionando se já voltamos ao culto presencial, quando é que vamos voltar, e naquele comunicado eu procurei apresentar a nossa posição, como igreja, como conselho. Já nos reunimos, estamos aguardando alguns parâmetros mais claros, e para que voltemos num período com mais segurança. Existem já normas através do Ministério da Saúde, então tem igrejas que voltaram, principalmente no interior, outras, algumas em São Paulo, mas há alguns requisitos básicos que talvez os irmãos não saibam, como, por exemplo, distanciamento mínimo. Há igrejas que, por exemplo, estipularam membros apenas abaixo de 60 ou 55 anos que podem ir. É necessário um cadastramento, porque para um ajuntamento, uma situação de ocupar apenas 30% do espaço, entre outras coisas. Isso é só para ter uma ideia. Mas, como eu dizia no comunicado, nós continuamos trabalhando, visitando, ajudando, auxiliando famílias. Corpo diaconal está aí trabalhando, área assistencial, alguns irmãos através dos ministérios fazendo um trabalho. Então é isso que nós devemos fazer. Nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor e Ele vai nos ajudar e nos amparar para fazermos o melhor. Então vamos orar pela nossa igreja, esses preparativos para uma possível volta, ainda que não tenhamos a data. Temos pensado como liderança da igreja a respeito desse momento e já nos preparando, enquanto isso também nos adequando a esse momento para auxiliar. Hoje mesmo compartilhei, além do material que já está em mãos de alguns irmãos, compartilhei aí um material de vídeo para poder abençoar a vida desses irmãos que estão aí no discipulado. Então, que Deus abençoe e dê um crescimento nesse momento. Então, vamos orar pela nossa igreja, pelos departamentos, pela liderança, que Deus nos dê sabedoria, pelos nossos novos convertidos, que estão aí acompanhando as nossas programações, interagindo em particular, tirando algumas dúvidas, que eles permaneçam firmes, E a igreja também, que Deus continue dando sabedoria aí aos líderes para fazerem o melhor dentro dos seus ministérios, enquanto nós temos aqui
essas oportunidades aí de fazer um trabalho diferenciado, tá bom? Então, vamos orar pela nossa igreja, pelos departamentos, pelos líderes, membros, congregados e também os visitantes que estão participando das nossas lives ao longo desse período aí de pandemia. Oremos. Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos e agradecidos, ó Pai, pela Tua presença. Agradecidos, ó Pai, pela direção que o Senhor nos dá através do Teu Espírito para fazermos o melhor para Ti, para cumprirmos o propósito que o Senhor tem traçado a realizar através das nossas vidas. Eu oro neste momento pela nossa igreja local. Orando pela nossa igreja local, é claro, estamos apresentando aqui a vida de toda a membresia, de todos os congregados da nossa igreja, de todos aqueles que estão visitando também as nossas lives. Pai, abençoe a vida do Teu povo, sustentando, amparando, onde houver aflição, angústia, depressão, que o Senhor dê a vitória através do poder do Teu Espírito, Senhor. Eu oro pelos líderes, dê sabedoria, ó Pai, a cada um de nós para trabalharmos com sabedoria nesse tempo difícil, diferenciado, mas sabemos que não é impossível, ó Pai, continuar trabalhando. Louvamos a Ti pela vida daqueles que são novos convertidos, estão aqui conosco, ó Pai, e desejosos de crescer mais. Nos ajude, Senhor, a ajudá-los a crescer no conhecimento de Ti. Oro por aqueles que não são convertidos, por aqueles que visitam as nossas lives, as nossas programações, os nossos canais, que o Teu Espírito, Pai, venha agir de maneira poderosa sobre estas vidas, ó Pai, e que eles possam confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Eu oro também por este momento que teremos agora, mais uma vez, uma reflexão na Tua Palavra, um estudo, que venhamos a aprender a importância de realmente amarmos, ó Pai, da maneira que o Senhor tem nos ensinado na Tua Palavra, para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado através de nossas vidas e que venhamos a trabalhar e agir como a verdadeira Igreja do Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Então, vamos agora meditar na Palavra de Deus. Estou vendo que os irmãos hoje não estão muitos pidões, não estão com muitos pedidos aqui. Então, vamos voltar ao nosso texto de Coríntios, capítulo 13. Estamos aqui já algumas quartas-feiras refletindo ou estudado sobre esse tema, amar é sempre certo. Base do nosso texto está aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Amar é sempre certo. Então, em 1 Coríntios, capítulo 13, nós já fizemos aí um estudo dos primeiros versículos e agora estamos olhando palavra por palavra. O que Paulo queria dizer com estas palavras? Ele está dando uma direção a cada um de nós sobre o que é o amor. E olhando para estes exemplos que Paulo dá, nós podemos avaliar a nossa vida e ver se realmente estamos vivendo esse amor genuíno ou não. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, eu vou ler hoje aqui o versículo 4 e 5. Nós já estamos no versículo 5. Mas pelo menos nós vamos recapitular um pouco de memória, pelo menos as palavras que nós já estudamos aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 e 5. Abra a sua Bíblia para acompanhar essa leitura. Vamos lá, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 e 5. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Todas as palavras do verso de número 4 nós já estudamos. Versículo 5 nós já falamos sobre não se portar com indecência. E a palavra para hoje é não busca os seus interesses.
Vamos orar mais uma vez, pedindo a sabedoria do Senhor. E a irmã Neide até postou aqui, acho que há muito que agradecer, pastor. Muito, muito. Amém. E de fato há muito que agradecer, meus irmãos. Olhar para quanto tempo nós já passamos nessa pandemia, olha, isso é uma prova que somos vencedores. Muitas pessoas abatidas, muitas pessoas morreram, pessoas enfermas, e talvez você não foi acometido de nenhuma enfermidade. Agradeça a Deus. Talvez foi acometido de enfermidade, mas Deus livrou. Então esse é o Deus grandioso que nós servimos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, aqui, rogando a direção do Senhor. Querido Deus, mais uma vez rendemos graças a Ti pelas bênçãos recebidas de Tuas mãos. É verdade que há muito, muito a ser agradecido, como diz a irmã Neide. O Teu cuidado, a salvação em Cristo Jesus, a oportunidade de estarmos aqui reunindo, Senhor, por lives, aconselhando pessoas através de uma telefone, uma rede social. Nós sabemos que, de fato, o inimigo não pode impedir a Tua obra. E nós temos percebido isso também. E queremos agradecer pelo Teu Espírito, que pode nos dar compreensão da Tua palavra. Nos dê sabedoria mais uma vez, agora que vamos estudar a Tua palavra, que tenhamos a compreensão, o entendimento e o crescimento espiritual, para que exaltemos o Teu nome através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos lá. Vamos olhar para esta palavra aqui em Coríntios capítulo 13, versículo 5. Paulo ele afirma que o amor não procura os seus interesses. O amor não busca os seus interesses. Uma coisa que nós podemos perceber aqui de início é que nessas palavras do apóstolo Paulo, o amor que não busca os seus interesses, é uma demonstração de que o amor não é egoísta. A pessoa egoísta é uma pessoa que busca os seus interesses. Os seus interesses estão acima dos interesses de outras pessoas. Aí está escrito aqui nessa apresentação, lei de Gerson. O que quer dizer isso? Muitos dizem, essa é a lei de Gerson. Isso aí vem de uma propaganda muito antiga relacionada ao ex-jogador de futebol Gerson. Uma propaganda relacionada a um cigarro. E ali naquela propaganda ele dizia que tinha que levar vantagem. E posteriormente isso soou muito mal, essa situação de termos que levar vantagem sobre o outro. Porque isso aponta de fato para o quê? Um egoísmo. Se você diz, eu tenho que levar vantagem em tudo, eu tenho que levar vantagem sobre o próximo, sobre as outras pessoas. E para isso, você acaba passando por cima daquela pessoa. Então, esse tipo de pensamento vai no sentido contrário daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Uma ilustração bem clara, nós podemos observar sobre essa situação de querer levar vantagem em tudo, até em algumas situações que por vezes eram corriqueiras antes da pandemia. Um exemplo, uma situação, talvez um evento da igreja, onde há um comes e bebes, e quando termina ali a parte espiritual, há pessoas que correm, atropelam, querem ser o primeiro a comer os salgados, os lanches, aquilo que está ali sobre a mesa para ser servido. Nem pensa nos visitantes, nem pensa nos idosos, nem pensa nas mulheres, nem pensa nas grávidas. Então, há pessoas que têm essa característica. E por que eu afirmo isso? Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, ou 3, uns 3 anos atrás, estava em um curso para pastores e um pastor experiente. Nós estávamos ali num período ali do almoço e olha, só pastores. E aquele pastor depois ele compartilhou, falou, olha, cuidado na hora de se alimentar aqui. Você vai fazer a fila, se sirva, mas lembra que é um colega seu aí. Então sirva, depois, sobrando, você vai poder pegar e repetir. E aí ele deu uma ilustração, ele falou, olha, uma vez nós tivemos esse mesmo evento e havia só pastores. E tinha umas almôndegas.
E teve um pastor que foi lá e pegou um monte de almôndegas. Praticamente acabou com as almôndegas que tinha ali e tinha pessoas que ficaram ali sem. E aí ele falou assim, eu fiquei pensando como é que seria a igreja desse pastor. Então, meus irmãos, o amor verdadeiro é o amor que não procura os seus interesses. É o amor que não busca os seus interesses em primeiro lugar. A Bíblia nos orienta a isso. Esse amor genuíno, ele foge dessa lei de Gerson. Né? Como diz 1 Coríntios 10, 24. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 24. Está aqui na apresentação. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Dá para afirmar que uma pessoa que termina o evento espiritual já corre, atropela as pessoas, quer ser o primeiro a pegar e não olha para o lado? Dá para dizer que tal pessoa está buscando o proveito do próximo? Jamais, não é? Então essa é uma ilustração, mas em tantas outras circunstâncias, isso tem acontecido nas vidas das pessoas e de muitos que afirmam ser o quê? Cristãos. Estão agindo de maneira errada. Então olhe para o que diz aqui Paulo. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Como isso é importante. Se nós colocarmos o próximo em primeiro lugar, nós vamos ter uma atitude diferenciada, não é verdade? Há um outro texto onde Paulo diz o seguinte, esse texto está em Romanos 12, versículo 10. Então nós encontramos em Romanos uma recomendação do apóstolo Paulo para as nossas vidas, para vivermos esse amor genuíno. Olha o que está escrito aí. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A igreja de Atos nos dá um exemplo bem prático sobre esse amor. A igreja que compartilhava tudo, até bens materiais. A igreja que era capaz de vender o que tinha propriedade e repartir, e assim eles seguiam, caminhando, tendo tudo em comum. Nossa igreja precisa ser assim. A igreja de Cristo precisa ser assim. Mas como ser esta igreja quando nós faltamos com amor? Quando o nosso coração está dominado pelo egoísmo, pelo egocentrismo, quando nós colocamos em primeiro lugar os nossos planos e projetos, quando somos capazes de atropelar o irmão idoso para ser o primeiro a pegar um prato de comida. Me lembro que algum tempo atrás, em um evento, fazendo essa recomendação de praxe que eu sempre fazia, primeiro idosos, mulheres, grávidas, um idoso chegou para mim e falou, pastor, que bênção que o pastor falou isso. Né? Já faz um tempo que eu não vejo isso. E a sociedade é uma sociedade que trabalha assim, preocupada em si mesmo. Mas o que diz Paulo? A recomendação de Paulo é preferindo-vos em honra uns aos outros. Não queira honra só para si, não queira honra em primeiro lugar, mas coloque o teu irmão em primeiro plano. E assim seremos uma igreja saudável. Essas letras são menores agora do versículo, então talvez você queira abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16, versículos 24 e 25. Vamos ver as palavras de Jesus. Mateus, capítulo 16, versos 24 e 25. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Está vendo essa parte final desse versículo? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Na verdade, a pessoa egoísta, ela acha que está salvando a vida dela. Atropelando na fila, pegando... estou salvando, estou comendo, estou pegando o melhor. Lê do engano. Está se perdendo espiritualmente. E assim por diante. Em cada área da vida, em cada situação. Estou numa fila enorme.
Não é aquela ideia de você estar numa fila enorme, 40 pessoas, e você dizer, eu tenho que pôr os outros em primeiro lugar, então eu vou lá para o final da fila. Não. Mas se você está numa fila de 40 pessoas e você percebeu que tem um idoso lá atrás, misericórdia. Algumas vezes em mercado, eu sei que acontece isso com você. Mercado, né, situações onde você está numa fila e algumas vezes chega a pessoa idosa. E aquela pessoa idosa, humildemente, ela vai para trás de você. Ou tem 2 ou 3. Quantas vezes eu falei, olha, ali tem uma placa, ó, é preferencial. Falei para a grávida, ó, é preferencial, vai lá na frente. E alguns, na verdade, não querem ir de fato, né? Mas outros, na verdade, estão ali sem jeito e ficam até receosos. Quantas vezes eu falei, olha, atendimento preferencial, você tem direito, você é grávida, você é idoso, e a pessoa olha com certo receio, dizendo, será? E ela fica preocupada tanto de a pessoa que trabalha no comércio chamar a atenção dela, como as pessoas da fila achar ruim. Eu me lembro, anos atrás, em uma rede de mercado, aí da região, minha esposa grávida, nós estávamos lá e eu fui falar, pedir, e a pessoa da fila falou, a caixa falou, você tem que ver com o pessoal da fila. Eu falei, não é possível. Aí eu fui falar com o gerente, achando que o gerente ia agir de uma maneira positiva, ele simplesmente olhou para o lado e falou, tem que ver com o pessoal da fila. Então nós vivemos num mundo onde as pessoas não querem conhecer os direitos, querem passar por cima dos direitos, mas o cristão não. Porque o cristão sabe que quando ele não segue, principalmente as leis colocadas, ele está desrespeitando o quê? A lei do Senhor, a palavra de Deus. Mas aqui está dizendo que nós, como cristãos, devemos amar o nosso próximo, não devemos buscar o nosso interesse em primeiro lugar. Aqui está dizendo, se alguém quer vir após mim, não foi a escolha que você fez de ser um discípulo de Jesus? Você escolheu seguir a Jesus, ir após ele. E aqui está dizendo, então renuncie-se a si mesmo. Então o grande problema para colocar o amor em prática em todos os aspectos que nós já estudamos até aqui, e de maneira especial de hoje, não buscar o próprio interesse, o grande problema é que não queremos renunciar a nós mesmos. Você não quer renunciar a si mesmo. Aqui está dizendo, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Identifique-se com Cristo. Cristo é o modelo maior que nós precisamos e devemos seguir. Ou seja, siga Jesus. Porque aqui está dizendo, aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, diz o Senhor. Então nós encontramos esse princípio. Então, veja, olhando agora para a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14, nós podemos perceber o quão importante é a prática desse amor bíblico, desse amor genuíno, desse amor que não busca os seus próprios interesses. Porque colocar em prática o amor através da nossa vida é uma prova da verdadeira conversão. É uma prova de que você é um verdadeiro convertido. O amor ao próximo, esta busca em realmente manifestar o seu amor, ajudando, auxiliando o próximo, valorizando, honrando ao próximo, é uma prova, é uma evidência de que você nasceu de novo. O amor bíblico é uma prova da verdadeira conversão. Olha aí, 1 João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Como é que nós sabemos que passamos da morte para a vida? Não morremos ainda, não fomos enterrados, mas nós estávamos mortos espiritualmente. Como diz Efésios, nós estávamos mortos em delitos e pecados, separados de Deus. Então aqui está dizendo, João diz que nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Opa, olha que teste, já está começando aqui. Adiante no slide está lá, reflexão, mas acho que a reflexão já começou antes. Por quê? Pare para pensar. Há um irmão que você não ame? Ou você consegue manifestar o amor a todos?
Talvez você diga, não, eu amo todo mundo, pastor, mas tem um fulano, tem um ciclano, que eu só não falo com ele porque, não tem jeito. Mas você seria capaz de honrá-lo? Por exemplo, de dar o primeiro lugar a ele? Por exemplo, de até mesmo elogiá-lo por uma ação positiva que ele tenha feito no âmbito espiritual, vamos colocar assim. Você seria capaz? Veja bem, vou ler novamente, 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Mais um pensamento que me ocorre aqui. Há pessoas que estão em dúvida. Tomaram uma decisão e estão lá, será que eu sou salvo ou não sou? Estão nessa dúvida, sabe por quê? Por causa do pecado dominando o coração. E aqui está dizendo que quando nós colocamos em prática o amor bíblico, nós temos convicções. E você vai ter convicção de que você nasceu de novo, de que você é um salvo em Cristo Jesus. Então nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Pare para pensar comigo. Diante daquilo que nós já pensamos até aqui, a respeito de situações aí fora, se você não consegue dar um lugar na fila para pessoa idosa, para grávida, sabe? Se você não consegue dar esse tipo de ajuda, olha, eu creio que nem na igreja você conseguiria fazer isso com seus irmãos. E amar os nossos irmãos é uma prova evidente de que nós nascemos de novo. Quantas milhas você está disposto a andar com seu irmão? Ou será que você é impaciente demais? Você está sempre pronto a ligar para o irmão, a ver como ele está, a interceder? Olha, eu falo aqui com, com gratidão. Olha, tem uma jovem no nosso meio que é uma grande bênção, viu, meus irmãos? E eu digo jovem porque, olha, é como a Bíblia diz, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E meus irmãos, nós temos uma águia no nosso meio. Olha, dá de 100 a 0, né? 10 a 0 e muitos jovens aí. E olha, essa irmã é uma bênção, né? A irmã Lourdes, a nossa grande intercessora e líder da intercessão. Quantas vezes essa irmã chegou, pastor, olha, eu falei com fulano, pastor, ciclano me procurou, pastor, fulano está nessa situação. E algumas vezes, até sem a pessoa saber, ela diz, pastor, olha, a fulana está nessa situação. Olha, é uma grande bênção, é uma irmã incansável, uma grande intercessora. Tem sido aí uma grande bênção, é uma das que tem sustentado o ministério da igreja local através da oração. Eu sei que há mais irmãs, eu sei que há mais pessoas, mas eu uso esse exemplo aqui. A irmã está aqui em nosso meio, aqui participando, e tem com certeza provado desta realidade. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Olha só. Está vendo? Porque a prova da conversão é eu amar o meu irmão, o próximo. Porque se eu não amo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a palavra de Deus. É o apóstolo João, inspirado por Deus, que escreveu aqui, dizendo que aquele que não ama permanece na morte. Sabe? É por isso que a Bíblia diz que ir numa casa há vaso para honra e desonra. É por isso que o fato de ser ligado à membresia da igreja não significa que você é ligado no céu, mas sim a partir do momento que há uma real conversão dentro do coração, que vai resultar nesta prática desta verdade do amor bíblico, do amor genuíno. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos permanecer firmes no Senhor. Então a prova da conversão, guarde bem isso, a prova da conversão é amar o seu irmão, ou seja, não buscar o próprio interesse. Olha mais um texto em 1 João capítulo 4, versículo 7. 1 João nos traz textos preciosos, textos maravilhosos. Nós podemos aprender muito lendo sobre o amor, lendo essas cartas de João.
a primeira carta de João. Diz aqui 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos fazer um testezinho aqui rápido? Pergunte para você, e eu pergunto para mim, será que nesse período de pandemia, de quarentena, eu manifestei o meu amor para com meu irmão de alguma maneira? Será que nesse período de quarentena eu demonstrei o meu amor a nível prático por alguém da igreja? E aí nós podemos ampliar por outras pessoas, pelos nossos vizinhos. As irmãs tiveram uma atividade hoje aí, algumas irmãs, fazendo pão, né, para dar para o vizinho, junto com um folheto. É um ato de amor manifestado ao próximo. Isso faz uma grande diferença. Pequenas coisas, pequenos gestos trazem resultados maravilhosos e nós precisamos fazer isso. Então pare para refletir. A ordem é essa: amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Meus irmãos, o amor ele é inclusivo no bom sentido da palavra. Estão falando muito na inclusão nesse mundo e usando até a Bíblia algumas vezes, e o meio religioso, para dizer não, temos que ser inclusivos. Nós temos que amar absolutamente todas as pessoas, mas não o pecado que a pessoa comete. Nós temos que amar a todos e as portas estão abertas para recebê-los, mas jamais concordar com as atitudes pecaminosas. Então nós precisamos amar a todos para desta maneira apresentar o amor de Deus, para que o amor de Deus possa transformar vidas. Então, através da igreja local, nós podemos de fato manifestar o amor. Eu vi uma partezinha de uma live por esses dias, estavam falando sobre racismo. E eu me lembro que uma pessoa falando sobre o racismo, e de repente alguém perguntou: você teve alguma oportunidade nessas situações, nessas abordagens, falando com alguém, daquilo que você está compartilhando, de falar de Cristo para alguém, no momento como esse, em que estava tratando de racismo? E a pessoa falou: não. E olha, como Jesus pode transformar por completo essa situação. O racismo está errado. Um novo convertido compartilhou comigo há poucos dias algo que ele recebeu e era um racismo crasso ali naquele vídeo. Duas pessoas se apresentando como pastores, marido e mulher, e foi colocado no vídeo como sendo de uma igreja batista lá do sul. Né? E ele estava usando palavras racistas, na verdade. Palavras que não são bíblicas. E quem conhece a palavra de Deus jamais vai usar as palavras que eles usaram. E posteriormente eu compartilhei com esse irmão uma outra uma reportagem, uma notícia que saiu no veículo popular, onde os pastores lá do sul estavam dizendo que esse tal pastor passou por aquela igreja e não tinha mais nenhuma ligação com aquela igreja batista. E me parece que está até fora do país. E eles estavam repudiando aquelas declarações. Veja a mancha que esse casal deixou. Não apenas para ele, mas para o povo de Deus. Para aquela igreja onde eles passaram e para o Evangelho. Agora, biblicamente, basta nós sermos obedientes ao princípio bíblico do amor. E não vamos ser racistas, não vamos ser indiferentes com próximos, mas nós vamos agir dentro do amor bíblico e do amor genuíno. Amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Está vendo? Mais uma prova de que o amor prova se eu sou nascido de novo ou não. E 1 João 4, 20 a 21, vou ler direto da Bíblia, não coloquei o texto aqui, é o texto mais comprido para ser colocado aqui na apresentação. Então eu vou diretamente lá, primeira carta de João, capítulo 4, versos 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Tá vendo?
Se você parar agora e pensar, é difícil amar fulano. Eu amo quase todos, menos um. Não serve, não vale, não tem validade. Porque aqui está dizendo que se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então quem pode dizer que ama a Deus? Aquele Deus que nós não vemos, que é Espírito. E, por outro lado, você enxerga aquela pessoa e não consegue amar aquela pessoa. Então o que nós aprendemos aqui é que é impossível amar a Deus sem amar as pessoas. Quanto mais nós amamos, muitas vezes eu citei aquela passagem bíblica onde nós encontramos esse texto que afirma que o amor de Deus é derramado em nossos corações. E é por isso que se torna possível a cada um de nós amarmos o nosso próximo. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos servir o nosso Deus e demonstrar que, de fato, nós amamos esse Deus que nos comprou. Breve reflexão aqui nessa conclusão, para nos ajudar aqui a refletir se amamos de verdade. A primeira pergunta é: você está agarrado aos próprios interesses? Ou seja, agarrado aos próprios interesses, pode-se dizer que passou da morte e para a vida? Se você vive agarrado aos seus interesses pessoais, se você coloca os seus interesses pessoais em primeiro lugar, se você segue um princípio que Paulo diz para nós não seguirmos, como está colocado em 1 Coríntios 13, você pode afirmar que você passou da morte para a vida? Você pode afirmar que você de fato é uma nova criatura? Segunda pergunta: com pouco amor ao próximo, é possível ser filho de Deus? Todo aquele que crê que Jesus é Senhor e Salvador e o confessa, se torna filho de Deus. E qual vai ser o resultado? Assim como o filho, naturalmente as pessoas que vêm dizem, olha, parece com o pai dele. Olha como parece com a mãe. Traz o quê? A identidade, a característica, as ações. Agora, um filho de Deus precisa realmente ser igual a Deus, apresentar esse amor para com o próximo. Então, com pouco amor ao próximo dentro do seu coração, seria possível afirmar que você é filho de Deus? E uma última pergunta: com pouco progresso na área do amor, é possível dizer que conheço a Deus? Digamos que você está dizendo assim, olha, eu já tenho X anos de vida cristã, mas eu tenho tão pouco progresso nessa área do amor, eu não consigo me relacionar com muitas pessoas, estou sempre na mesma panelinha, no mesmo grupinho de meia dúzia, e você não consegue estender. Ou talvez você até fez isso no passado, mas hoje você só consegue ficar no mesmo círculo. Você não estende as estacas para poder abençoar outras vidas. Então, avalie através dessas perguntas. Com pouco progresso na área do amor, é possível dizer que conheço a Deus? E se a resposta for negativa, aproveite esse momento para se aproximar do Senhor e abrir o seu coração. E pedir que o Senhor venha abençoar a sua vida de maneira poderosa. Concluindo aqui, eu quero afirmar exatamente isso. Pregar é amar. Pregar, testemunhar, falar de Cristo é amar. É demonstrar o amor de Cristo derramado em nossos corações. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 33. Diz o seguinte: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. 1 Coríntios 10, 33. Viu por que é importante amar? É importante colocar em prática esse amor, porque quando nós fazemos isso, nós não estamos buscando o nosso próprio proveito, mas o de muitos. E dessa maneira, diz o apóstolo Paulo, muitas pessoas vão encontrar a salvação. Os seus atos de amor vão conduzir
as pessoas a enxergarem o amor de Cristo. Então, faça isso, coloque o Senhor em primeiro lugar. Vá avaliando a cada semana, a cada passo, sobre o que é o amor. E se você está carente em manifestar o amor genuíno, peça sabedoria a Deus e certamente Ele vai te ajudar, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai te ajudar a ser esse verdadeiro cristão que manifesta esse amor às pessoas que estão à sua volta. Amém? Que Deus nos ajude. Nós precisamos amar mais, mais e mais para que Cristo seja exaltado e este Evangelho seja conduzido, seja realmente levado a outras tantas vidas. Nós vamos aqui caminhar para o fim da nossa live, mas eu vejo aqui que o irmão Estevão pede oração pela família. A Carla da Bahia. Carla da Bahia pede oração pela família. Eu vi que o irmão Estevão, a irmã Eliette, há mais 13 pessoas assistindo aí com os irmãos. Amém por isso. Vamos lembrar em nossa oração aqui, na oração final, né? Mais uma vez aqui indo para o encerramento com a palavra de oração, mas lembrando os irmãos que são membros da nossa igreja, se você pode ajudar, ajude outras vidas, irmãos e o próximo com item de alimento não perecível. Procure o irmão Getúlio, o irmão Paulo, e eles vão orientá-lo sobre como você pode fazer a entrega do quilo de alimento não perecível. Também, dízimo e ofertas, os irmãos que são membros já sabem, procure o irmão Wagner no nosso canal, na nossa fanpage, tem o número da conta da igreja, é possível depositar, fazer transferência, mas é importante comunicar ao nosso tesoureiro sobre o destino daquela oferta, tá ok? E continuemos orando pelos irmãos, pela igreja, pelas nossas lives, pelas nossas programações. Continue firme aí, servindo ao Senhor, e certamente Deus vai abençoar a sua vida de maneira grandiosa, amém? Faça isso e que Deus, o nosso Deus eterno, continue lhe abençoando. Então eu vou encerrar agora com a nossa palavra de oração, lembrando aqui o pedido da Carla, pela família dela, que Deus continue abençoando, rogando as bênçãos sobre a vida de cada irmão que está aqui nesta live, que participou deste momento de oração e de estudo bíblico, e que saiamos mais forte dessa pandemia, dessa quarentena, como uma igreja viva, que manifestemos este amor bíblico, genuíno, mesmo nesse momento que nós estamos enfrentando. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez rendemos graças a Ti por esse tempo maravilhoso em comunhão contigo e com o Teu povo. Eu louvo a Ti pela vida de cada irmão, cada visitante participando desta live e quero rogar de maneira especial as Tuas ricas bênçãos sobre cada uma dessas vidas, ó Pai. Não sei o que estão enfrentando, talvez um problema na área física, na área material, na área espiritual. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é a fonte de toda bênção. Então que o Senhor venha manifestar a Tua graça, o Teu favor sobre estas vidas, e que eles obtenham vitória sobre a ansiedade, sobre a angústia, sobre a tristeza, sobre as dores ou qualquer outro tipo de problema enfrentado. Eu oro, Pai, pela palavra que nós refletimos nesta noite e que o Teu amor, ó Pai, seja manifestado a cada um através de nossas vidas. Oro pelos irmãos que tomaram decisões aqui neste momento, que o Senhor lhes ajude a obter a mais grandiosa vitória sobre as suas vidas. Oro por esse pedido da Carla, que está apresentando a sua família também, ó Pai. Não sabemos a necessidade específica, mas que o Teu amor grandioso seja manifestado a Carla e sua família, e que as situações difíceis possam ser superadas à luz da Tua palavra. Oramos, ó Pai, pedindo que nos dê uma noite de descanso de paz, que nos abençoe, ó Pai, nas demais atividades que teremos ainda nesta semana, e que Teu nome seja exaltado através de nossas vidas. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, aquele que vive, reina para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos? E é isto. Encerramos aqui mais uma live. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos capacitado
a compreender a sua palavra através do seu Espírito. Quero dizer aos irmãos, estamos aí sem reuniões presenciais, mas, havendo uma necessidade, nos procure a mim, procure os diáconos da igreja. Nós estamos trabalhando, estamos aí prontos a dar a assistência necessária, temos ajudado a muitos irmãos, auxiliado, e Deus tem aí nos abençoado nesse sentido, né, nos capacitado. Então, precisando de algo, nos procure, faça isso, tá ok? Nos procure e certamente Deus nos capacitará a fazer aquilo que é melhor. Então, que Deus abençoe a todos, descansem bem e que Deus possa conceder uma noite de paz e um dia maravilhoso amanhã. Fiquem com Deus.